Alceni Ângelo Guerra nasceu em Soledade, Rio Grande do Sul, em novembro de 1945, filho de Prosdóximo e Adele Guerra. Médico pediatra formado pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduado em pediatria, com aperfeiçoamento em crescimento e desenvolvimento na Universidade de Buenos Aires. Foi ministro de Estado da Saúde, presidente do Conselho Nacional de Saúde, deputado federal em 2 legislaturas e fundador do PFL, depois de ter presidido a Associação Médica do Paraná. Superintendente regional do INAMPS no Paraná e presidente do Conselho Superior do projeto Minha Gente. Como empresário, foi sócio fundador de inúmeras empresas, entre as quais a Agropecuária Guerra, a Alepema Mineração e a São Francisco Comércio e Importação. Entre outras atividades, foi membro da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, vice-líder do Partido da Frente Liberal, membro do Diretório Nacional do PFL e recebeu as medalhas do Mérito Militar e Aeronáutico. Eleito prefeito de Pato Branco nas últimas eleições de 3 de outubro, com uma das mais expressivas votações do Estado. Este é Alceni Guerra, convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar Sala Exclusiva. Essa noite temos a presença do ex-ministro da Saúde, Alceni Guerra. Boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite, Silvio. Prazer estar aqui com vocês. Na condução desse programa, conosco, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastião. Boa noite. Nós queremos saber do ex-ministro da Saúde, Alceni Guerra, que nasceu em Soledade, no Rio Grande do Sul, como é que ele veio para o Paraná e por que ele escolheu a cidade de Pato Branco, no sudoeste do estado do Paraná? Vim na carroceria de um caminhão, carregado pelo meu pai. Não sei por que ele me levou exatamente para Pato Branco. Mas o velho Guerra, que já morreu, fez uma escolha excelente. É uma cidade maravilhosa, que me deu agora 73,9%, quase 74% dos votos para ser o seu prefeito. E eu tive com os patobranquenses, desde o primeiro dia, esse mesmo relacionamento. Foi uma feliz escolha do seu Guerra. Você chegou com quantos anos de idade? Cheguei com 10 anos de idade em Pato Branco. O senhor foi por volta de... 1955. Bem, na verdade, praticamente pioneiros de Pato Branco e da região. Fomos uma das famílias pioneiras. Naquela época, o sudoeste do Paraná era uma mata imensa de araucárias, uma região belíssima. Fomos os primeiros a chegar em Pato Branco. E você estudou em Pato Branco? Fiz parte do primário, depois saí para o Rio Grande do Sul, voltei para um seminário capuchinho, pois voltei novamente a Pato Branco e terminei em Curitiba, fazendo aqui o científico, medicina e pediatria com o Dr. Israel Catti, no Hospital de Clínicas. E que ano que você formou-se em medicina aqui em Curitiba? Formei em 1973, na Universidade Federal do Paraná. Termina o curso de medicina e volta para Pato Branco. Passei quase um ano na Argentina estudando crianças normais. O Dr. Israel Catti me ensinou tudo de pediatria, de doenças de crianças. E eu fui lá aprender como é que era uma criança normal, como é que a gente media uma criança normal, como é que ela crescia. Terminei isso, recebi um prêmio lá na Argentina, num trabalho belíssimo que nós publicamos, e aí fui direto a Pato Branco. Você, lá em Pato Branco, você não se envolvia imediatamente em política, ou a política veio depois? Foi, Silvio, uma escalada irresistível. Eu cheguei em Pato Branco no segundo semestre de 75, iniciei minha carreira de pediatra com uma dedicação, com uma vontade de trabalhar e com amor à profissão que eu me orgulho até hoje. Teve muito reflexo na minha campanha eleitoral agora, aquela dedicação. A dedicação me levou a um prestígio na sociedade. O prestígio me levou a cargos importantes lá, diretor de assistência médica do antigo INAMPS. E aí uma coincidência, um ex-prefeito de Pato Branco foi escolhido presidente nacional do INAMPS e me convidou para ser o superintendente no Paraná. E aí começou minha carreira política. 3 anos depois eu era deputado federal. Só um parênteses. Então aquele trabalho de médico, pediatra,
surpreendendo a criançada, na verdade, semeou os eleitores de hoje. É verdade, Inés. Nesta campanha eleitoral teve um depoimento que eu não consegui ver na televisão. Eu assisti até a metade, enchi o olho de lágrimas, saí da sala e não consegui ver nem no dia em que ele foi ao ar. Era uma mulher de uma cidade vizinha, São Lourenço, lembrando de algumas coisas da minha vida de pediatra. E ela dizia, ele chegava entre 2 e 3 horas da manhã para nos visitar no quarto. E lembrou algumas frases que eram características minhas, como é que eu consolava a mãe quando ela perdia alguma criança, como é que eu dava apoio. E naquele momento eu percebi que realmente, como pediatra em Pato Branco, Deus me iluminou. Eu fui um bom pediatra. Eu costumo dizer o seguinte, posso não ser um bom político, posso não ser um bom empresário, mas pediatra eu fui bom. Me permita, Alceni, me permita também o telespectador que foge um pouco do objetivo das perguntas e do que queremos aqui no programa com você. Mas hoje se ressente, todo mundo se ressente muito, e volta à baila, e volta à discussão, e volta à conversa, daquilo que se denominava médico de família, que era o clínico geral, e que fazia esse atendimento e tal. A medicina realmente se ressente disso? E o médico de família volta agora com toda a força. No Ministério da Saúde, eu introduzi o programa de agentes comunitários de saúde, que vocês sabem que me custou caro. Isso aí veio depois trazer o médico de família, que é um modelo adotado em muitos países do mundo, principalmente em Cuba, e que agora é o principal programa de saúde pública do Brasil, do governo Fernando Henrique Cardoso. E eu vou implantar em Pato Branco, o médico de família, aquele médico que mantém ligações afetivas com as famílias e que conhece. Visita, isso, vai em casa, exatamente. Conversa com o pai, com Exatamente. o irmão, com a mãe, com o filho. Aqui no Paraná tem 2 cidades com o programa em pleno andamento e com pleno sucesso, Londrina e Curitiba. Silvio, vamos Você entrou na retomar. política enfrentando paradas, hein? Você enfrentou muita parada importante na política. Você foi eleito em 82 deputado estadual pelo PDS. Me permita, Silvio, embora você que seja o homem que marca essas coisas, que tem as datas, o Alceni Guerra foi deputado federal 2 vezes. A primeira se elegeu É isso em que eu tô falando. 82 e depois... É em 82, isso que eu estou falando. Mas eu você quero... reelegeu? Em 86. Mas em 82 ele veio e entrou no PDS. Eu quero lembrar isso, que é a parada que ele enfrenta na política. Depois, outras mais que nós vamos contar depois, que ele também vai contar. Mas em 82 ele entra no PDS, logo de cara. O PDS é um partido difícil naquela oportunidade, porque era um partido que vinha da arena. E já tinha o povo já queria aquela mudança. E o PMDB estava muito forte, tanto é que elegeu, em 82, 20 e tantos governadores em todo o Paraná, em todo o Brasil. Inclusive do Paraná. Inclusive do Paraná. E ele entrou no PDS e saiu candidato a primeira vez a deputado federal da região de Pato Branco, fez quase 57 mil votos. Uma votação expressiva naquela época e dentro daquele partido, o PDS, que é um partido difícil, mas tanto é que não elegeu o governador, não elegeu nada, mas com dificuldade. Como é que foi essa eleição, a primeira eleição que você enfrentou na política Alceni Guerra? Naquela época, Silvio, o sudoeste do Paraná era quase que uma nação separada do resto do Brasil. Tinha um sotaque próprio, tinha times de futebol próprios lá do Rio Grande do Sul, e demorava a se integrar ao resto do Paraná. E eu soube entender a linguagem do homem do sudoeste do Paraná. E bati o recorde de votos naquela região, 44.400 votos. Na época? Superei por 400 e poucos votos. Na região? Na região. O maior ídolo político que a região tinha, que era o Arnaldo Busato, que havia falecido um pouco antes. Arnaldo era meu padrinho de casamento, eu aprendi a fazer política com ele e usei muito do que eu tinha aprendido. E essa identificação com a região, o fato de ser ligado a Arnaldo Busato e dobrar com o candidato Luiz Alberto Martins de Oliveira, fez com que eu me identificasse muito com a região e conseguisse essa votação extraordinária. Aí foi para a Câmara Federal. E a sua convivência, Pato Branco e Brasília, como é que foi aquela viagem? Foi um esforço sobre-humano. Bati todos os recordes de viagem ao sudoeste do Paraná. Fui quase que sem exceção, 1 ou 2 exceções, todos os fins de semana do meu primeiro mandato, durante 4 anos, eu ia à região. Quando veio a reeleição, eu tinha uma base que ninguém podia me tomar e eu me reelegi de novo com uma votação expressiva. Mas de novo, Silvio, uma votação muito difícil, a votação do Plano Cruzado.
onde o PMDB elegeu 24 dos 30 deputados federais. E o PFL, já estava no PFL, elegeu 5. Aquela foi uma eleição realmente muito difícil. Mas nesse seu primeiro mandato como deputado federal, depois você, no momento que quiser, nos conta a sua atuação parlamentar. Mas houve um fato importante na vida nacional, que foi, embora indireta, a eleição de alguém conflagrado, ou na oposição, ou não alinhado com o movimento revolucionário. Não foi isso, embora no colégio eleitoral. Mas para que isso acontecesse, esse PDS teve que se fragmentar, se criou o PFL, e o PFL apoiou a candidatura do Tancredo. Não foi isso? Tancredo Sarney. Muito bem. E você fez essa migração. Deixou o PDS para formar nessa dissidência ao governo e eleger Tancredo Neves. Mas em pouco tempo, o Alceni Guerra já entendia das coisas do Congresso em Brasília. E era muito briguento naquela época, né? Essa posição pró-Tancredo Neves e contra Paulo Maluf e Mário Andreasa, eu fiz de uma forma bastante intensa, que deixou várias sequelas até hoje na minha vida pública. Me incompatibilizei naquela época com várias pessoas. Foi inclusive com Paulo Maluf. Houve até uma troca assim, de quase atrito entre você e o Paulo Maluf, não? Porque ele queria seu apoio total para a sua eleição direta para presidente da República, e você não concordou com ele e acabou não votando junto com ele. E é uma amizade que não voltou mais até hoje. Até hoje mantenho um distanciamento dele, apesar de reconhecer que ele é um homem público eficiente. Ele, aonde ele administra, ele realmente transforma a cidade, o estado que ele administra, mas eu nunca mais me recompus com ele. Mas é difícil, porque ele brigou muito naquela oportunidade com Antônio Carlos Magalhães, que foi, inclusive, até processo, um contra o outro, e agora, nessa semana, nós vemos aí uma notícia de que ele vai apoiar o Antônio Carlos Magalhães até para a presidência do Senado. Quer dizer, então, Paulo Maluf, há a possibilidade, sim, de Paulo Maluf ainda voltar a uma conversa com você, ou não? Não, em política, Silvio, você tem que separar bem as coisas. Às vezes você é intransigente na defesa de uma ideia que pode beneficiar a parte da população que você representa, mas você tem que aprender a separar da figura humana do seu contendor. Tem que saber separar isso. E eu reconheço que naquele episódio com o Maluf eu fui bastante agressivo, deixou sequelas, nós nunca mais nos recompusemos, mas eu sei reconhecer as qualidades que ele tem, e não nego em lugar nenhum. E se algum dia eu precisar me aproximar dele para pedir alguma coisa para minha cidade, minha região, eu vou fazer com tranquilidade. Tenho certeza que ele vai encarar assim também, porque a gente precisa separar isso. Quando nós políticos brigamos, às vezes, com força, com vigor, nem sempre estamos querendo ofender pessoalmente essa pessoa, mas defendendo ideia e defendendo uma situação que se apresenta naquele momento. Muito bem. Por 2 mandatos inteiros, esteve em Brasília, no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Houve essa participação política importante, essa dissidência que levou à abertura, ao início do processo de democratização do país. Mas, a par disso, com certeza, o ministro Alceni Guerra, deputado, teve uma atuação parlamentar, principalmente no que diz respeito à sua área da atuação profissional. O momento mais marcante da minha passagem pela Câmara dos Deputados foi nessa área social. Eu acho que todos os jornalistas que cobrem a Câmara dos Deputados são unânimes em reconhecer que foi o principal momento da minha vida e um momento também muito significativo da Constituinte. Foi a aprovação da licença paternidade. Foi uma manhã, ela foi votada numa manhã, em que eu estava especialmente inspirado e devo ter colocado aí uns 150 ou 160 parlamentares, entre homens e mulheres, para chorar, porque o discurso foi realmente emocionante. E eu aprovei uma emenda que tinha acordo de liderança para ser rejeitada. Ela iria ser rejeitada por um acordo de liderança.
Ulisses fez uma brincadeira comigo, fez uma piada. Eu não tinha dormido à noite, tinha ficado cuidando de uma menininha, minha filha, Ana Sofia, e talvez estivesse pouco propenso a aquele tipo de humor. Me ofendi, fiquei olhando para ele com cara feia. Ele não percebeu que eu tinha me irritado, depois ele me confessou isso. Repetiu a piada, era a licença paternidade, que dava, naquela época, 8 dias de licença ao pai quando nasce uma criança. Depois, foi por um acordo, ficou 5 dias. E ele repetiu a piada. Disse, aliás, como diz o bom humorista Chico Anísio, o dia dos pais é exatamente 9 meses antes do nascimento do filho, antes do dia das mães. Fez uma brincadeira nesse sentido. Todo mundo riu e eu subi à tribuna para defender a emenda. E fiz um discurso totalmente de improviso, sem nenhum preparo, mas os nomes das mães que tinham morrido no parto, enquanto eu era médico pediatra, me vieram à lembrança, assim, uma atrás da outra, instantaneamente. E eu citei o nome delas, a data aproximada do óbito, da morte, e disse o que tinha acontecido daí em diante com os pais e com a criança. A criança que se perdia, o pai que perdia o emprego, e era por aquilo que eu defendia a licença paternidade. A primeira pessoa que eu vi chorando foi a Benedita da Silva, preta, lágrimas escorrendo, brilhando no rosto. Depois vi o Delfim Neto batendo o olho lá embaixo, dizendo, esse sacana vai aprovar essa emenda. E aí foi uma choradeira geral, e eu aprovei por 237 votos contra, não me lembro bem se foram 23 ou 24, foi um massacre. Balançou o Congresso, balançou o Brasil e ganhou no choro. Não, indiscutivelmente. Depois chorei também, quando todo mundo estava chorando, eu chorei também. Indiscutivelmente, uma conquista importante. Hoje ninguém mais discute se naquele momento pode ter sido hilário ou não. Não se discute a importância de você fazer com que nesses primeiros momentos o pai acompanhe a mãe e a criança que nasce. Mas parece que o governo federal atualmente não está de acordo com isso. Se ele perder do Bresser... E será um erro histórico, porque a retirada da emenda paternidade da nossa Constituição, que eu não acredito que eles consigam, seria ir contra um trabalho que o mundo inteiro tenta numa direção, que é o fortalecimento da família. O pai, e hoje os filhos são cada vez em número menor, tem que estar junto com a mãe na hora que o filho nasce para sentir a grandeza do momento. E é lá que se fortalece a família. Não precisa estar junto vendo o filho nascer, mas tem que estar lá logo depois para pegar na mão da mãe e dizer para ela que está junto, que é companheiro, e tem que sentir aquele momento. É lá que se ganha a família. E a emenda à paternidade foi nesse sentido. Aliás, inspirada por uma repórter da Rede Globo, esposa de um diretor do jornal Correio Brasiliense. A Globo foi a emissora que me bateu bastante no episódio último, e o marido dela é diretor do jornal que publicou a primeira denúncia contra o Ministério da Saúde no episódio das bicicletas. Bastante impactante para mim essa coincidência de coisas mais tarde, mas foi quem me inspirou. A Rebeca, funcionária da Rede Globo, foi quem me inspirou a licença paternidade. Pois bem, o mandato se extinguiu em 90 e você não voltou a disputar mais um na sequência. Você guardou para ser ministro. Não é isso? Mas antes de falar no ministério, nós vamos, ministro Alcine Guerra, trazer uma pergunta de um dos convidados nossos, que habitualmente fazemos também. Gravamos uma pessoa, faz a pergunta e dirigimos a nosso convidado aqui no estúdio essa noite. Então a pergunta hoje é de um ex-bancário, empresário e amplamente conhecido na nossa cidade, no nosso estado, que é o Zito Castilho. Alcine, primeiramente eu gostaria de registrar a minha alegria de vê-lo retornando à vida política. Acho você peça importante no cenário político, principalmente do nosso estado, e é com muita alegria que vejo o seu retorno. E gostaria de perguntar o seguinte: o problema do agente de saúde, que trouxe tantas dificuldades, e hoje o ministro já tem se ufana da implantação desse sistema,
do agente de saúde. Eu gostaria de saber se você implantaria também o mesmo sistema no teu município de Pato Branco. O Zito Enéas e Silvio teve uma história interessante comigo. Eu era deputado federal de primeiro mandato e vinha de Brasília para Curitiba. Eu recebi um telefonema que ele tinha se internado em São Paulo e tinha feito uma ponte de safena. Eu resolvi fazer uma escala em São Paulo para visitar o Zito. Naquela época ele era meu vizinho, morávamos no mesmo prédio. Cheguei na Beneficência Portuguesa, onde ele fez a ponte de safena, e não tinha ninguém na porta da UTI para me autorizar a entrada. Coloquei aquela roupa característica dos médicos, roupa azul, gorro azul, máscara azul, roupa azul. Entrei, localizei o Zito numa cama da UTI. E cheguei perto dele, olhei, vi aquelas inscrições que os médicos normalmente anotam na papeleta. E aí o Zito acordou da cirurgia. Acordou, abriu o olho, eu tirei a máscara. O que você está fazendo aqui? Eu que pergunto o que você está fazendo aqui. Eu acho que fui operado, seu Zito. A primeira pessoa que ele encontrou na UTI em São Paulo fui eu, deputado federal naquela época, olhando para o Zito. Velho amigo, ele sabe o sofrimento que eu passei com o programa Agentes de Saúde. Ele me viu transtornado com aquelas acusações. Foi um homem que me deu muito apoio, a mim, a minha família, procurou minhas crianças para conversar, minha mulher, quando nós estávamos abalados e arrasados, e ele sabe o que esse programa me custou. E eu quero responder ao Zito e a todos os paranaenses. Não foi porque me custou caro esse programa, não. Porque eu estou convencido que ele realmente, como disse o Unicef, é o melhor programa de saúde pública do mundo. E está sendo utilizado em todos os países emergentes do mundo hoje, que programam a sua saúde pública. E vou fazer em Pato Branco a partir do dia 2 de janeiro. Não é nem no dia 3. Dia 1º é feriado e eu assumo no dia 2, estou na rua ajudando o pessoal a montar o programa de agentes de saúde, porque eu estou convicto, como já teve, como o Fernando Henrique, que se trata realmente do melhor programa de saúde pública do mundo. O programa se mantém, está em execução. Já são quase 3.000 municípios no Brasil, passou agora um pouco de 3.000, que utilizam o programa. Que eu saiba, nesse momento, são mais de 40 países do mundo que utilizam. Ele foi uma adaptação brasileira que eu tive o prazer de fazer como ministro da Saúde, da experiência chinesa e cubana, de se atender em casa, no domicílio, as pessoas com pessoas da sua comunidade. E foi para eles que eu destinei aquelas famosas 23.000 bicicletas. Uma época que a cólera entrava rapidamente pelo nordeste do Brasil e nós precisávamos segurar a cólera. O programa de agentes de saúde segurou a cólera, derrubou a mortalidade infantil e hoje é um orgulho nacional. Eu paguei caro só naquela época. Hoje, quando eu me apresentei como candidato a prefeito de Pato Branco e disse, sou autor desse programa, o pessoal entendeu e aprovou por 73%. Vamos situar isso. O Alceni Guerra deixa o seu mandato de deputado federal, acaba o seu mandato, não disputa uma nova eleição, porque já havia sido convidado para integrar um Ministério da República, o Ministério da Saúde, no governo do presidente Collor. E começa a desenvolver a sua atuação ministerial. E surge depois, e nós vamos conversar sobre isso, surge depois, ao longo do tempo, uma série de denúncias, de reportagens, no jornal, na televisão, no rádio, enfim, se cria um clamor público, eu creio que nacional, a respeito de questões do Ministério. E nós estamos abordando isso, porque esse programa procura o mais possível fazer registros históricos. E isto é da história do Brasil, é da sua história pessoal, particular, sentimental, eu acredito, mas é a história brasileira. E eu creio que você, embora já se passe tanto tempo, não é, precisa ainda ter a oportunidade de dizer sobre isso, de falar sobre isso. O planejamento do Ministério da Saúde naquela época, né, foi um primor. Eu chamei a Organização Pan-Americana de Saúde, todas as ONGs e organizações governamentais e não governamentais que lidavam com a saúde, e fizemos um planejamento
um plano quinquenal de saúde por objetivos. Tal objetivo tinha que ser atingido até tal data. E passamos a executar. Vou lhe dar um exemplo de objetivo. Nós tínhamos que vacinar 90% das crianças brasileiras para erradicarmos algumas doenças. Quando você vacina 90% das crianças, o vírus não consegue circular e você elimina as doenças. E em 90 e 91, nós conseguimos vacinar mais que 90% das crianças no Brasil. Um fato inédito, um recorde histórico e um recorde mundial também. Porque trabalhávamos com objetivo, trabalhávamos duro, etc. E eu sempre pergunto aos profissionais de saúde, qualquer pessoa, para lembrar a importância daquelas campanhas de multivacinação que eu introduzi no Brasil. Pergunto o seguinte: faz quanto tempo que você não vê um sarampo? Faz quanto tempo que você não vê uma tosse comprida? Faz quanto tempo que você não vê uma paralisia infantil? Foi em decorrência daquelas campanhas de vacinação que eu introduzi no Ministério da Saúde que bateram os recordes mundiais. Nós chegamos nas campanhas a vacinar 98% das crianças. Enéas, 98% é uma marca extremamente difícil de você atingir. E nós atingimos, quero deixar bem claro aqui, com o apoio das redes de televisão. E com o apoio até da Rede Globo, que posso dizer até principalmente, que naquelas campanhas me ajudou muito e depois me atacou muito. Então a administração no Ministério da Saúde era um sucesso absoluto. As doenças caíam, nós estávamos reprogramando tudo, introduzimos o SUS, fizemos as leis e as normas, todas, sem exceção, do SUS que estão aí, fizemos naquela época, e um belo dia o presidente da República me chamou. 20 de dezembro de 1990. E me disse: Alcini, você sabe que nós temos um compromisso internacional da maior importância. 150 chefes de Estado e de governo vão estar no Brasil em 92 para fazermos a ECO 92, no Rio de Janeiro. Quem é que tinha acabado de se eleger governador no primeiro turno no Rio de Janeiro? Leonel Brizola. E o presidente me falou: ele só acredita em você entre os ministros. Disse: mas tem um ministro gaúcho, que é o Chiarelli, é adversário dele. Você foi escolhido, estão aqui os relatórios do Serviço de Informação, para aproximá-lo do governo. E vou lhe dizer mais uma coisa: não basta aproximá-lo, precisa criar entre nós um clima de cordialidade. Eu fui procurá-lo no dia 6 de janeiro, uma reunião que teve a participação no fim do presidente Fernando Henrique Cardoso, naquela época apenas senador da República, e aí, nesse dia, eu posso dizer que briguei com 90% da imprensa brasileira e 90% dos políticos brasileiros. E o resto você sabe. E isto deu origem, estamos avisando aí que temos que fazer uma pausa, mas isso deu origem a todos os problemas, né? Eu considero esse dia, 6 de janeiro, o marco zero do meu calvário com a imprensa. Nós vamos fazer essa pausa, Silvio, rápida, e voltamos em seguida com sala exclusiva e o ministro Alcini Guerra. Voltamos com sala exclusiva e essa noite a presença do ministro Alcini Guerra. Ao final do bloco anterior, nós tratávamos do trabalho do ministro Alcini Guerra na área da saúde, no Ministério da Saúde. E também do que ele chama o seu calvário, que iniciou no dia 6 de janeiro, no gabinete do governador Leonel Brizola, qualquer coisa assim. Mas antes de darmos prosseguimento a isso, o Silvio ficou com uma pergunta. Não queria fazer um registro. Efetivamente, Alcini Guerra, em 1990, não foi candidato a deputado federal porque ele era ministro da Saúde. Já porque a eleição da presidente da República foi em 89, que se elegeu o Fernando Collor. Ele assumiu em 90 o Ministério da Saúde. Mas seu irmão, Ivânio Guerra, foi candidato a deputado federal, lá pela mesma região de Pato Branco, e se elegeu deputado federal por mais de 33 mil votos naquela oportunidade. Então é isso que eu quero fazer um registro só nesse sentido. Mas vamos voltar a falar sobre o Ministério da Saúde, que é o fato marcante, assim, do ministro Alcini Guerra.
Alceni Guerra foi o terceiro ministro da Saúde do Paraná. O primeiro foi Aramis Ataíde, depois foi não, você foi o segundo ministro. Depois veio o Borges da Silveira, né? Nós tivemos 3 ministros da Saúde no Paraná, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo, o meu registro assim, pela minha cabeça. Mas você teve um problema seríssimo no Ministério da Saúde, o povo todo sabe, e nós temos que conversar sobre esse assunto para deixar registrada essa posição sua. Mas antes disso, eu quero fazer contar um fato para você. Nós entrevistamos aqui na sala exclusiva diversos ministros. E a todos eles eu fiz a mesma pergunta. O senhor, como ministro, o que o senhor fez pelo Paraná? E todos eles, como são ministros do Paraná, são os ministros tímidos. Não, eu não fiz nada pelo Paraná, porque eu fiz em global, fiz pelo Brasil todo, porque eu não era ministro do Paraná, eu era ministro do Brasil. Eu falei, pois é, mas aí a timidez do paranaense, do político paranaense. O nordestino já pensa diferente, ele já faz pelo seu estado, pelo Nordeste. E todos eles falaram, não vou me dizer. E você, que fez alguma coisa pelo Paraná, que trouxe o hospital para o Paraná, que ajudou o hospital, trouxe equipamentos para o Paraná, foi acusado. Então não dá para me entender. Talvez você consiga me explicar isso, que houve acusações, inclusive, do Hospital de Maringá, que você ajudou, o Hospital de Pato Branco, que você ajudou como ministro da Saúde e tal. E você foi acusado por isso. Por que aconteceu isso com você e com os outros não aconteceu nada? Eu acho normal na vida pública esse aspecto que você se refere. Quando você começa a se destacar politicamente, você começa a ajudar regiões, cidades, o que sobra para o adversário? Ou ele ataca a obra, que era ineficiente, que é mal elaborada, ou inadequada, ou ele ataca a pessoa de quem está fazendo. Então a maneira mais fácil que existe em política de você ser atacado é fazer alguma coisa. Inevitavelmente você será criticado. Existe, é verdade, mais aplauso que crítica, mas a crítica é inevitável. Faz parte do jogo da política. Você precisa ter a paciência, esperar o tempo, mostrar que você tinha razão, que a obra foi bem feita, que era uma obra indicada para o local, que ela foi feita com preço normal ou abaixo do preço normal e que ela está sendo útil. Aí você se realiza. Mas a fase da implantação, a crítica é inevitável. E quem não quiser crítica, não se põe em política porque vai estar se magoando por nada. Vamos voltar então ao 6 de janeiro, Rio de Janeiro, governador Leonel Brizola, presença do senador Fernando Henrique Cardoso. Vamos passar limpo essa questão, Alceni, porque o que se diz e do que você tem conhecimento é de que todas essas questões que foram levantadas contra você, todas elas foram tiradas de letra. E mesmo aquilo, você foi à justiça e foi absolvido em todas essas questões. Na verdade, acabou conquistando um atestado de seriedade perante a opinião pública nacional. Porque aquela reunião foi o marco inicial de toda essa questão? O presidente tinha me dado uma missão, que era aproximar Leonel Brizola do seu governo para poder realizar no Rio de Janeiro a ECO 92. Com licença, você era do PFL, o Leonel Brizola do PDT. O que o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo lá? Foi assim, eu liguei para o Brizola, marcamos a reunião no apartamento dele, um sábado de manhã, e iniciamos a conversa. Eu digo no livro que está escrito, esperando a hora de ser publicado, que para os padrões brizolistas foi uma reunião relativamente curta, durou só 3h30. E no fim da reunião, perto do meio-dia, o Fernando Henrique chegou para uma reunião com o futuro governador do Rio de Janeiro, o Leonel Brizola. E entrou, cumprimentou a nós todos e disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Tem uma multidão de repórteres aí fora. E ficou rindo. Eu acho que ele adivinhava o que ia me acontecer pela frente depois. O Fernando Henrique ficou na sala, o senador. Eu não assisti à reunião dele com o governador Brizola. O governador Brizola me acompanhou até a calçada, na porta, em Copacabana. E realmente tinha lá alguma coisa entre 50 e 60 repórteres esperando a saída de um ministro do governo cujo chefe tinha chamado o governador, digamos assim, tinha feito tinha dito alguns impropérios à mãe do governador durante a campanha. Então a imprensa queria saber o que fazia lá
um ministro de destaque do governo, era um ministro que estava sempre em evidência, na casa de um desafeto do presidente da República. E aquele foi o marco realmente inicial do calvário que eu tive, porque eu herdei, daí em diante herdei os inimigos de Leonel Brizola. Começamos uma aproximação forte, rolando as dívidas do Estado do Rio de Janeiro, pagando as dívidas do metrô, construindo a linha vermelha, fazendo aquele famoso projeto dos SIACs, que depois se chamaram ANCAICs. E os inimigos do governador Brizola, tanto na imprensa quanto fora da imprensa, se voltaram contra mim. Eu também julgo uma coisa normal da política. Eu era a pessoa que estava aproximando duas grandes autoridades no Brasil, o presidente da República e o governador do Estado do Rio de Janeiro. E levei a refrega toda dos inimigos do governador. Aquela questão toda, aquela turbulência enorme, aqueles dissabores, tudo isso passou. Enéas, não foi fácil, sabe? É muito difícil você chegar na sua casa com filhos pequenos e ter que administrar o problema do desmanche do nome do pai. De você ir buscar uma filha no colégio e perceber que alguém sacana colocou um cartaz te xingando na mão dela. Você assistir um filho com 11 anos na capa de um dos principais jornais do Brasil, em cima de uma bicicleta com uma tarjinha preta no olho. Você sair na rua e você perceber que aquela pessoa que era afetuosa consigo está te colocando em dúvida sobre coisas que você não fez. É um calvário, é um sofrimento muito grande. O desmanche de um conceito pessoal, quando ele é injusto e você tem a convicção que ele é injusto, além da tristeza de você ver uma vida manchada, um nome manchado, te traz junto um sentimento de inconformismo, para você não dizer revolta, inconformismo com a situação. E naquele momento, você não sabe se você vai num curto espaço de tempo provar tudo como eu provei ou não. Então você tem inclusive a insegurança de quanto tempo você vai levar para explicar tudo. Eu fui muito feliz, né? 11 meses depois, Aristides Junqueira, que tinha caçado um presidente, dado o parecer por uma cassação, que tinha depois caçado deputados, colocado gente na cadeia, me deu um atestado indiscutível. Não há sequer evidência de ilícito penal a ser imputada ao então ministro Alcine Guerra. Mais um mês, Paulo Brossard, ministro do Supremo, mandou arquivar o processo. E o Saulo Ramos, que naquela época, um grande amigo, me ajudou muito, e mais que um advogado, foi um ombro em que eu me encostava, e que nunca me cobrou um centavo desse trabalho árduo dele, costuma dizer, os fatos é que não existiram contra o Cine Guerra. Não foi falta de provas, os fatos não existiram. E isso eu gosto de registrar porque as acusações eram tão bobas, tão banais, comprar bicicleta acima do preço estipulado, quando o preço está aí para todos olharem, compararem e chegarem à conclusão de que o preço não estava superestimado. As acusações foram tão levianas e tão bobas que eu pude me livrar delas com uma certa rapidez, mas com sequelas, eu reconheço. Ministro, me permite, eu me lembro de algumas, mas eu tomei nota que a memória também é boa, mas não é tanto. Entre elas, essas 23.500 bicicletas que você comprou para o Ministério, sem licitações, que foi a grande acusação, também aquela que você tenha contratado também uma firma para fazer supervisor dos SEACs, para cuidar dos SEACs, essa acusação também contra você. Tem aqui, a lista está meio curta agora, tem que ajudar um pouquinho, eu tenho aqui, em agosto você deu 30 milhões para o hospital da Praia Grande, para comprar 6.000 metros de tecidos, essa acusação em cima de você. Quer dizer, foi uma enxurrada de acusação, foi uma em cima da outra. É coisa assim que ninguém aguenta, é uma parada, não é brincadeira. Fraude na aquisição de alimentos, comprando arroz e feijão, repasse recursos para Alagoas e Paraná. Aqui novamente, aqui, olha. Um repasse de recursos para o Paraná. Você repassou recursos para o Paraná. Deve ter sido o único ministro que tenha feito isso, porque os outros ministros que eu entrevistei aqui disseram que não puderam fazer nada pelo Paraná e você repassou recursos para o Paraná. Essa acusação séria. Isso a empresa AOS, que de liderar um cartel
de controlar as licitações dos hospitais na Bahia. Então, e novo contrato com uma firma chamada Master, de 18 bilhões de cruzeiros na época. Então foi uma enxurrada, foi 8 ou 10 acusações em cima. Eu queria saber, ministro, como é que você, foi provado que não havia nada, como é que você teve condições de suportar e aguentar essa enxurrada de acusações? Não foram 8 ou 9, não, Silvio. Foram mais de 100. Poderíamos passar aqui mais de 1 hora listando. E todas eu provei que eu tinha razão. Tinha razão em todas. Por exemplo, você falou as bicicletas sem licitação. A imprensa, durante 3 meses, falou em licitação. No fim, uma auditoria de um órgão aqui da Universidade Federal do Paraná, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, todas chegaram à conclusão, inclusive a Justiça, que a licitação foi perfeita. Existiu a licitação e foi perfeita. Eu não Mas os jornais na época disseram que não. Diziam que não existia licitação, que era sem licitação. E eu não conseguia passar naquele instante para a imprensa a minha versão. Que nem a imprensa queria. Nem a imprensa queria. Então eu chamo no meu livro isso de a farra do boi. Aconteceu com poucas pessoas no Brasil. Você começa com uma acusação, vem outra, vem outra, vem outra. De repente, Enéas, você é um produto que a imprensa vende. A imprensa vende por causa daquela situação. E cada um procura uma pauta mais escandalosa que a outra. Para sorte minha, a imprensa brasileira se deu conta disso no meu episódio. Amadureceu. E os grandes jornalistas brasileiros hoje fazem, não um meia-culpa, porque eu nunca pedi isso para eles, quando fazem uma retrospectiva, eles sabem que não podem repetir aquele ato de, numa escalada, linchar, fazer um linchamento moral de uma pessoa sem nenhuma chance de defesa. Você não tem chance de defesa nesta hora. Mas não está mais acontecendo. A imprensa brasileira hoje, podemos dizer o seguinte, talvez eu dolorosamente tenha contribuído para isso. É uma imprensa amadurecida, que sabe explorar adequadamente um assunto, que dá espaço para quem precisa se defender. E para honra minha, os grandes jornalistas me dizem que, seguidamente, dentro da redação, nas reuniões de pauta, dizem, lembre do episódio Alceri. Então, acho que eu contribuí para um aprimoramento da imprensa que realmente tem que ser assim. E diz uma pergunta. Nesse período, em 83, 84, como é que é a sua cidade que você adotou, que é Pato Branco, como é que o povo lhe recebia? Nesse episódio foi uma hora em que nós sofremos um bocado. Um massacre desse tamanho atinge a todos. Minha cidade não podia ser diferente. Eles sabiam que aquele casal de velhos que ia à missa todo dia era um casal que tinha educado seus filhos corretamente. Mas o massacre era tanto que uma boa parcela das pessoas naquela hora duvidou do que havia. Mas e agora? Agora é uma coisa emocionante. 74% dos votos em 3 de outubro, que eu já acho hoje seriam uns 90%, 95%, pelo entusiasmo que eu vejo na cidade, o que existe entre eu e os patobranquenses hoje é um caso de amor. Pois Nós bem. nos damos muito bem, nos queremos bem. O Alceri conquista os atestados judiciais que o colocam como homem probo e sem nada ter a ver com aquela questão. A própria imprensa, em várias oportunidades, se redime da precipitação com que cuidou desse fato. Deu um grande atestado para o homem público, para o político. O Alceri acaba de conquistar agora, se elegendo prefeito da sua cidade, se elegendo prefeito de Pato Branco, e com essa votação que ele anuncia, 74% dos votos foram depositados em nome do Alceri Guerra. Nós vamos conversar sobre o seu projeto, sobre as suas ideias, sobre o que pretende fazer em Pato Branco e a partir de Pato Branco. Mas antes disso, vamos trazer mais um convidado para lhe dirigir uma indagação.
o jornalista Luiz de Matos, que é diretor do Jornal do Batel. Boa noite, ministro Alceni, boa noite, Silvio, boa noite, Enéas. A Administração Internacional de Turismo está baseada em 3 S's. Sun, Cia, Sex. Sol, praia e sexo. O senhor, com a sua experiência na área da Previdência, pretende implantar em Pato Branco uma nova filosofia dos 3 S's, ou seja, social, saúde e saneamento? O Matos, esse realmente essa é uma situação em Pato Branco que clama. Social, saúde e saneamento foram parte integrante da minha exposição aos patobranquenses para ganhar os 74% dos votos. Saúde, nem se fala, eles me encaram como um ex-ministro da saúde. O social pela minha vivência como pediatra na cidade. E saneamento porque Pato Branco não é diferente das outras cidades do Brasil. Tem uma carência absurdamente grande de projetos de saneamento. Tenho a certeza, Matos, que nesses 3 aspectos eu vou me dedicar com um carinho especial para Pato Branco. Alceni Guerra, prefeito eleito de Pato Branco. Sua base eleitoral, por onde se elegeu deputado federal 2 vezes e por onde desenhou projetos políticos que acabaram, alguns não se realizando e outros sim, chegando ao ministério, sendo ministro da República. Como ando? Primeiro, é preciso fazer um registro. Ganhou a eleição e com esse percentual mais do que expressivo de votos, disputando com um homem correto, decente, honrado, da cidade, que tem o respeito da comunidade também. O que significa, importante. O que significa mais peso na vitória. Não disputou com um qualquer, disputou com alguém que tem respeito da comunidade local. Como é que você vai encontrar a prefeitura? Quais são as possibilidades de realmente realizar uma boa administração? Gostei do elogio que você fez ao Carlos Almeida. Ele realmente é uma pessoa muito querida na cidade, meu adversário. Foi presidente do Banco do Estado do Paraná, do BRDE, do BNDE, do BADEP. E enfrentei também, Figura simpática. 9 partidos coligados e o prefeito e o ex-prefeito, todos empenhados em me derrotar. A campanha foi acirrada, foi difícil, foi um sofrimento. Por parte deles, foi uma campanha muito agressiva, de muitos ataques pessoais. E eu respondi com 0 ataque. E não permiti que nenhum dos meus candidatos a vereador e meu vice-prefeito fizessem qualquer crítica durante a campanha aos meus adversários. Tudo isso, né? Bicicleta, gol de bicicleta, guarda-chuva, mochila, isso foi a tônica da campanha. E o governo do Estado participou ativamente da sua campanha? O governo absolutamente não participou. Alguns secretários de Estado, como pessoa física, como eles, estiveram lá me emprestando apoio e dentro das normas políticas. Eu tinha a preocupação em evitar o uso de qualquer instrumento público que pudesse ser dito, que pudesse ser colocado em jogo para tirar a credibilidade da eleição, que eu já sabia que seria boa. A prefeitura era contra e o governo do Estado ficou numa posição de neutralidade absoluta. Em nenhum momento houve qualquer pendência nesse sentido. Como é que eu vou encontrar a prefeitura? Agora o prefeito Divino Long abriu as portas, entregou o que tem de informações lá dentro, e nós estamos analisando. Todas as prefeituras passam por sérias dificuldades hoje. E eu acho que Pato Branco não vai ser diferente, vai ser uma luta, mas lá, Enéas, Silvio, está acontecendo uma coisa maravilhosa. Eu fiz o meu programa, e acho que isso não acontece em nenhum lugar do Brasil. Eu fiz meu programa com 12 missões, mais ou menos baseado naquele conceito do americano David Osborne, que escreveu o livro Reinventando o Governo. Você institui as missões e abaixo das missões coloca os objetivos. Por exemplo, a missão da educação é transformar Pato Branco num polo de excelência na educação.
a missão da agricultura, aumentar a renda dos agricultores. E agora eu passei a reunir as pessoas que se interessam pelo assunto. Então, por exemplo, educação. Chamei para a reunião. Tinha quase 200 professoras reunidas na sala para nós planejarmos a gestão. O meu projeto é usado, por exemplo, 10 anos para colocar todas as crianças brasileiras em escola de primeiro grau, tempo integral, de manhã e de tarde. Tem um CAIC na cidade, 1.000 crianças garantidas no primeiro ano. Nos outros 10 anos, nós precisamos de mais 1.000 por ano. Transformar as escolas em escola de tempo integral. Na segunda reunião, as professoras me disseram: nós aprendemos com o senhor a sermos ousadas. Queremos lhe fazer uma proposta. As 12.000 crianças que existem hoje em primeiro grau, todas em tempo integral a partir do ano que vem. Como é que é possível isso? Se não é bem tempo integral, é o contraturno. O senhor nos dá alimentação a meio-dia e o transporte, e nós, com a estrutura que temos hoje, vamos deslocar a criança para cá, para lá, cancha de esporte, laboratório, e vamos trabalhar com elas o dia todo. Eu digo para vocês que só isso já valeu a pena o sofrimento da campanha eleitoral. Só ouvir isso delas. Eu sozinho não poderia fazer isso. Mas o estilo de trabalhar por missões e a grandeza da vitória, a vitória maciça, trouxe isso. Elas se reuniram e literalmente passaram com um trator por cima do meu projeto. Melhoraram o projeto e vão fazer, num ano, aquilo que eu pretendia fazer em 10 anos. Muito bem. Ministro, atual prefeito de Pato Branco, quando esteve aqui na sala exclusiva, o prefeito eleito de Curitiba, Casta Neguchi, nós convidamos para daqui a 6 meses comparecer no programa Sala Exclusiva para mostrar o que foi feito na nossa cidade de Curitiba. A Sala Exclusiva lhe convida também para participar, depois de 6 ou 8 meses, aqui do nosso programa, para fazer um relatório sobre a sua administração em Pato Branco. Para nós conversarmos sobre Pato Branco. Muito obrigado. Comigo a avaliação vai ser fácil. Meu programa, ele tem tal objetivo, tal meta, diz o quanto fazer e a data que precisa ser atingida. Eu posso chegar aqui para você e dizer, tive sucesso nesses objetivos, atingi e fracassei nesses. O julgamento é fácil de ser feito. Alzenir Guerra, ex-ministro da Saúde, prefeito eleito de Pato Branco. O seu partido, o PFL, anuncia que está disposto a disputar com candidaturas próprias os cargos majoritários aqui no Paraná, de governador e de senador. O Alzenir colocou já o seu nome, vai colocar o seu nome à disposição do partido? Não, de maneira alguma, Inés. Eu tenho um compromisso com o povo de Pato Branco e como eu tenho objetivos, eu só posso me afastar da prefeitura quando eu atingir esses objetivos. E eles são objetivos de longo prazo. E eu pretendo entregar a minha gestão com todos eles cumpridos integralmente. E em 2 anos é impossível. Então vou ficar lá os 4 anos para terminar a minha tarefa. A minha última indagação. A mão que apedreja é a mesma que afaga. A imprensa nacional inteira repercutiu a sua presença em Brasília depois da eleição, dizendo que o seu partido, a cúpula nacional, as lideranças do PFL, o receberam sob aplausos e com uma festa enorme. Como foi isso? O primeiro registro que eu quero fazer foi a grandeza com que a imprensa brasileira me tratou nesse episódio. E eu costumo dizer sempre, Inés, que o homem público, como notícia, ele é um produto que os jornais têm que colocar. E ele tem que cuidar da sua imagem. Quando aconteceu aquele desastre comigo, aquele equívoco comigo, eu sabia que eu não era mais homem público e não tinha evidência e não tem porquê as televisões, os jornais me colocarem na pauta se naquele momento eu não tenho evidência nenhuma. Eu fui julgado e absolvido, mas e daí? Eu não era evidência. E eu sabia que para eles divulgarem que eu realmente tinha sido inocentado, eu precisava criar um fato positivo. E fato positivo, um atrás do outro na minha vida, para ser lembrado com os fatos positivos e não os fatos negativos. E no primeiro, não foi surpresa para mim, porque eu conheço quem faz a imprensa no Brasil. Fui tratado com grandeza, quero registrar isso. A imprensa brasileira, nesse episódio, me abriu espaço aqui
aqui mesmo, exclusiva. Eu fui entrevistado por rádio, estou sendo longamente entrevistado agora. Fui festejado quando me entrevistaram. E essa é uma demonstração de maturidade e grandeza que eu faço questão de registrar, porque se eu tive queixa, e disse na época que tinha queixa, quando tenho que agradecer e quando tenho que elogiar, também tenho que elogiar. E vou mais longe. A quem pode passar, ou possa ter passado um episódio como o meu, a conduta tem que ser a mesma. Tem que provar que não deve nada e dar à imprensa a chance de esclarecer como ela está fazendo comigo. Eu hoje estou quites com a imprensa. Ela me tratou nesse episódio com uma grandeza que só ela mesma pode ter. Nós chegamos ao final do nosso tempo, mas que as últimas palavras sejam suas. As considerações finais do ministro Alceni Guerra. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a dois velhos amigos que me buscaram lá em Pato Branco num momento emocionante, em que eu festejava ainda a vitória nas eleições, para me trazer aqui. Depois, a gentileza com que me trataram nessa casa toda. Agradecer a TV Exclusiva. Esse é um espaço precioso que eu precisava e estou muito feliz de poder ter falado aqui ao povo de Curitiba, que é uma cidade de adoção minha e das minhas crianças. Muito obrigado a vocês, obrigado por essa oportunidade, obrigado a Deus por me dar essa chance de esclarecer, que é uma coisa que, para mim, preciosa. Eu procuro sempre, e sempre que tenho isso, eu agradeço a ele. Ex-ministro da Saúde, prefeito eleito do município de Pato Branco, no Paraná, Alceni Guerra. Muito obrigado pela sua presença. E antes só não veio você e o Algaci Túlio, porque os dois eram candidatos, estavam em disputa eleitoral. O Algaci esteve aqui a semana passada e você está essa semana. Não houve qualquer discriminação. Ele na condição de prefeito, porque assumiu várias vezes a prefeitura de Curitiba, e você na condição de ex-ministro da República, representando o nosso estado, representando o Paraná. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. A você, telespectador, muito obrigado por ter estado conosco. Vamos estar juntos no próximo domingo com uma nova apresentação de Sala Exclusiva.